O jurista Osvaldo Chipenda explica a raiz deste problema. Nem sempre as faturas que nós enviamos são pagas na altura devida. Na altura em que, por exemplo, uma entidade tenha processado uma fatura enviada a um cliente, neste caso uma operadora que tem a obrigatoriedade de fazer o pagamento a residentes cambiais, fatura legitimamente emitida ainda em dólares, em que moeda que vai ser pago? Quando esta entidade que emitiu a fatura em dólares tem responsabilidades com os seus fornecedores também, se tivermos o problema dos câmbios, claro, aí pode haver uma perda dessa entidade porque emitiu a fatura na perspectiva de um câmbio, por exemplo, de 100 kwanzas por $1 e o câmbio que a operadora nesta fatura vai pagar é 99 kwanzas por $1. Tem aí eventualmente uma perda. Como é que se resolve esta questão? Eu, como jurista, estivesse do lado de quem imita a fatura, claro que diria que a obrigação, a fatura venceu numa altura anterior à entrada em vigor e claro que deveria ser paga em moeda estrangeira. Mas isso também depende da interpretação da instituição bancária e da entidade que vai proceder ao pagamento, porque depois teria consequências em relação à entidade reguladora que é o BNA. Não podemos dissociar a lei cambial aplicável ao setor petrolífero, a lei geral, que é a lei que ainda tem as infrações a serem aplicadas no caso da violação do regime cambial. Advogado Osvaldo Chipenda e a problemática dos contratos em dólares e a obrigatoriedade de se pagar em kwanzas a residentes cambiais. O problema é que a taxa de câmbio, se for abaixo do planeado e acordado, as prestadoras de serviço vão perder $1 por cada nota de 100. Situação que o Zac Magazine sabe, e repetimos, já está a ser ultrapassada após o BNA interveio, criando o consenso das taxas de câmbio a aplicar no pagamento dos contratos em dólar. E na mesma conferência promovida pela Associação Lei com Força, participou o administrador do BAE, João Fonseca, que aproveitou a ocasião para esclarecer que o objetivo da criação da nova lei cambial é combater alguns efeitos negativos da medida adotada pelo Ministério das Finanças para obter kwanzas. A medida não era negativa. O mecanismo de esterilização ex ante, assim se chama, em economia é assim que se chama, era um mecanismo aplicado pelo Ministério das Finanças para obter kwanzas. Você deve estar a perguntar-se, mas o Ministério das Finanças é de Angola e deve ter kwanzas. Não tem, porque na verdade as receitas do país são feitas em dólares. É necessário que o BNA, ao arrecadar, ao albergar ou ao domiciliar, melhor dizendo, o valor dos impostos, tem de conseguir kwanzas para circular. Fazer kwanzas, emitir dinheiro, digamos assim, acaba por ser muito penoso para o país e faz muitos gastos. Por isso é que era aplicado este sistema. Para controlar o fluxo monetário, na economia, o Ministério das Finanças utilizava este mecanismo. Como explica João Fonseca? A lei tem um impacto muito abrangente. Não se trata só de uma lei que tem impacto no setor petrolífero, tem impacto sobre toda a economia do país. E por isso é que é uma lei tão importante. Há uma forte dependência de Angola relativamente ao setor petrolífero e daí também que há uma lei cambial com regras e limites a cumprir. Devido à forte dependência do país relativamente ao mercado cambial, que também existe toda esta regulamentação cambial. Isto é a dependência de Angola em relação ao setor petrolífero. Só por exemplo, em termos de receitas fiscais, ainda o Estado ainda depende, 75% das receitas fiscais ainda são do setor petrolífero. Quer dizer que também são sujeitas a fatores de risco que estão ali descritos, um dos quais que já sabem que é a variação do preço do petróleo no mercado internacional. O economista explica o processo de entrada de divisas nos cofres do Estado para esclarecer como circula o dinheiro na economia até terminar nas contas dos funcionários. Isso para explicar às pessoas o porquê dos constrangimentos que se verificam. Perfeitamente normais. É preciso esclarecer que as empresas petrolíferas vão continuar a pagar os impostos em moeda estrangeira. Isso significa que, em dólares que se pagam os impostos, os dólares viram de uma conta do exterior para uma conta de um banco domiciliado em Angola e depois o banco transfere para uma conta do BNA, em moeda estrangeira. O pagamento continua a ser em moeda estrangeira. E isso, para explicar mais ou menos como é que funcionou até agora. Até agora, as empresas faziam exportações de petróleo num determinado mês. No mês seguinte, faziam o pagamento dos impostos relacionados a essas exportações. E no mês seguinte, o BNA vendia aos bancos e vende aos bancos na medida em que o Ministério das Finanças tem necessidade de ir fazendo pagamentos aos seus fornecedores. E salários, que é uma componente importante.
Portanto, isto é assim, quer dizer, as empresas petrolíferas transferem dólares para o BNA e o BNA no mês seguinte está a vender no mercado do cambial à medida que é executado o plano de caixa. Isso significa que então o Ministério das Finanças tem kwanzas. A partir do momento que o BNA vendeu os dólares, arrecada kwanzas e que então pode começar a fazer pagamentos de salários e fornecedores. E com o novo regime cambial do setor petrolífero, reduz esta dependência deste mercado que é o BNA. Porquê que reduz? Porque os bancos vão ter acesso aos dólares na medida em que as empresas petrolíferas têm que pagar a residentes em kwanzas, quer dizer, vão ter que vender os dólares aos bancos. E à medida que vão vendendo os dólares, significa que os dólares têm outra fonte que não é o mercado cambial do BNA para vender aos seus clientes. Portanto, este regime cambial vai permitir alternativas, reduzir a dependência do mercado do BNA. João Fonseca detalha ainda mais o procedimento. O Ministério das Finanças, antes de realizar as suas despesas em kwanzas, tem que esterilizar esses kwanzas do mercado. Como recebe 75% das suas receitas são em moeda estrangeira, tem que ver, o BNA atua em nome do Ministério das Finanças, vende esses dólares e arrecada os kwanzas e depois começa a fazer pagamentos. Isto evita uma coisa que antigamente acontecia em Angola, chamado a emissão no vazio. Não sei se, enfim, há pessoas que se lembram dessa terminologia, mas basicamente o Estado, para fazer pagamento de despesas, salários na altura, como não tinha kwanzas, não tinha arrecadado kwanzas, tinha que emitir nova moeda. Isso provocava aqueles fenómenos hiperinflacionários. Isto para dizer que há um princípio de economia subjacente a esta atuação do BNA e próprio está subjacente à própria lei ligada à tributação das atividades petrolíferas. Um dos problemas que se colocava à economia é o das transferências bancárias. João Fonseca esclarece que, para além dos investimentos efetuados pelos bancos, é necessário fazer-se um pouco mais para garantir-se esta questão. E para isso é necessário ter-se um correspondente bancário no estrangeiro. Para fazer pagamentos a não residentes cambiais, acontece que os bancos angolanos têm que ter correspondentes lá fora. E daí que haja uma intermediação de bancos no exterior. Nós, de qualquer maneira, temos que intermediar por bancos no exterior. Os pagamentos em moeda estrangeira, não os kwanzas. O fluxo de kwanzas é todo feito por via de contas que nós temos com o BNA. João Fonseca, administrador do Banco Angolano de Investimentos, falando à margem da conferência sobre a nova lei cambial aplicável ao setor petrolífero, realizada recentemente pela Associação Lei com Força.